A Volks de Taubaté informou hoje que a partir de agosto vai suspender o programa de proteção ao emprego, conhecido como PPE. Com a medida, a produção da fábrica voltará a ser de 5 dias por semana. A jornada foi reduzida em junho para uma parte dos trabalhadores. Na última semana, a montadora anunciou que o modelo Gol será produzido exclusivamente na planta de Taubaté. Com isto, há expectativa de aumento na produção. A empresa emprega atualmente cerca de 4.000 funcionários. Encontrar uma vaga de trabalho entre 14 milhões de desempregados no país tem sido uma luta árdua e diária. Para dificultar ainda mais a volta ao mercado de trabalho, as oportunidades oferecidas por alguns partes aqui da nossa região têm sido menores. Pois é, dos maiores municípios, apenas Jacareí apresentou aumento na oferta de emprego no primeiro semestre deste ano. 50% a mais do que no mesmo período de 2016. E em Taubaté, o número de vagas caiu 25%. Em São José dos Campos, a redução foi ainda mais drástica, 63%. O grande desafio é encontrar mão de obra qualificada. É tanta gente na busca por emprego em São José dos Campos que antes do posto de atendimento ao trabalhador abrir, a fila chega a dobrar o quarteirão. O João está nessa há 1 ano e 2 meses e todos os dias chega no pátio ainda de madrugada para procurar por uma vaga de motorista. Quando aparece é pouca vaga, é uma vaga para 20 pessoas, né? Tá difícil aqui. Estamos aí, né, para ver se consegue hoje alguma coisa. Aqui no pátio, a quantidade de vagas oferecidas no primeiro semestre deste ano diminuiu em 48% em comparação com o mesmo período de 2016. Além disso, o número de pessoas que conseguem ser contratadas por meio desse processo seletivo diminuiu ainda mais, em 63%. A diretora técnica do posto diz que essa diminuição se deve ao fato do setor de construção civil estar menos aquecido. No ano passado, 524 funcionários foram contratados pelo PAT para trabalhar na construção do hospital regional e em uma refinaria da cidade. Mas a obra já acabou e a refinaria mudou a forma de seleção dos trabalhadores. Hoje as empresas estão exigindo muito mais do trabalhador. Isso a gente vê aqui em todo momento. A gente tenta negociar ao máximo o encaminhamento, mas as empresas passaram a exigir muito mais. Só que para o Everton, nem o investimento em cursos de qualificação tem ajudado na recolocação. Ele busca a vaga como técnico em mecânica ou caldeireiro desde outubro, mas até agora nada. É uma área que eu acreditei, mas que não vejo muita gente acreditando junto comigo. Estou permanecendo na indústria, mas com muita dificuldade. Mas a boa notícia vem de Jacareí. Por aqui, de janeiro a julho, o pátio ofereceu 50% de vagas a mais que no mesmo período de 2016. A alta se deve à instalação de grandes empresas na cidade. Já o número de contratações cresceu 85%. Nos primeiros 6 meses do ano, 549 pessoas foram contratadas para atuar em 2 supermercados atacadistas e 69 na UPA Infantil, inaugurada em fevereiro. Aqui no balcão de atendimento a gente busca ser mais criterioso para mandar o candidato para entrevista com o perfil que a empresa necessita. Porque não adianta a gente flexibilizar aqui o processo seletivo, chegar lá na frente a pessoa não é contratada e isso acaba perdendo tempo da pessoa e da empresa. A Emily, de apenas 17 anos, ficou sabendo do aumento de vagas e foi correndo até o pátio nesta terça para fazer a carteira de trabalho. E olha que sortuda, já saiu com uma entrevista engatilhada para o primeiro emprego em um mercado da cidade. Já é mais oportunidade, não só para mim, mas para todos também. Você não quis perder essa chance? Eu acho que ninguém quer, né? Porque como que tá difícil a vida, então ninguém quer, eu acho. Nesta época de férias, quem tem passagem marcada para o exterior, principalmente para os países da Europa, precisa verificar se as vacinas estão em dia. De janeiro de 2016 a maio deste ano, quase 8.000 casos de sarampo foram notificados no continente europeu. Romênia, Itália e Portugal lideram entre os países com mais registros da doença. O último caso de sarampo aqui no Brasil foi em 2015, não faz muito tempo não. E para evitar que o vírus volte então a circular aqui no país, a importância da imunização antes de embarcar. Quem traz mais informações para a gente sobre este assunto é a Sandra Riva. Boa noite, Sandra.
Oi, Janda, boa noite para você, boa noite, Baldinho, boa noite também para todo mundo que acompanha o Band Cidade Segunda Edição. Pois é, e a recomendação também, Janda, é para quem vai viajar para países como Estados Unidos, né, que recebe uma grande quantidade de turistas europeus. Todo cuidado é pouco. Para isso, eu converso com a infectologista da prefeitura, que é Maria Ângela Barguil. Conta pra gente, então, qual é a recomendação, né? Pessoas a partir de que idade, a partir da data de nascimento, explica pra gente que é necessário ter essa imunização do sarampo. Boa noite. Então, quem nasceu antes de 1960, o sarampo era endêmico. Então, essas pessoas, elas são consideradas já imunizadas. Quem nasceu a partir de 1960 e não tomou a vacina ainda, tem que vacinar. Tem que ser orientado a vacinar. São 2 doses com intervalo de 3 meses. Quem já fez a vacina, quem vai viajar, mas já tem as 2 doses da vacina, ela não precisa vacinar, então basta levar a carteirinha. Agora, se perdeu a carteirinha ou, sei lá, vai para algum país que ele esteja exigindo uma dosagem mais recente, e aí cada país tem autonomia e soberania para definir qual é a conduta que vai ter com relação à vacina de sarampo. Então a pessoa deve procurar o posto de saúde, né, o centro de saúde, para fazer uma dose de vacina, pelo menos uma. O ideal é que essa dose também seja feita 15 dias antes da viagem, para poder estar imunizado. Entendi. E agora, quem voltou de uma viagem no exterior da Europa, como é que é, hein? E tá com alguns sintomas. Explica pra gente primeiro os sintomas do sarampo. Então, o sarampo ele começa com febre, né? Ele depois aparece um exantema grosseiro. Aliás, assim, é uma doença que a gente já não tem há muito tempo, mas aparece um exantema grosseiro, dor na orofaringe, como se fosse uma conjuntivite, o olho fica vermelho, fica hiperemiado, tem lacrimejamento e pode evoluir com sintoma respiratório. A transmissão é respiratória, aí é que é a questão. Se a pessoa foi para algum lugar que está tendo caso de sarampo, ela tem que ficar atenta a esses sintomas e referir ao médico, quando ela for procurar, que ela está tendo febre, que ela teve numa área que estava tendo sarampo, né, para que também o médico aqui pense em sarampo e faça a investigação. E a gente faz até o bloqueio em volta das pessoas que estão, porque o Brasil tem a erradicação do sarampo a partir de 2015. Só lembrando, então, o sarampo é uma doença contagiosa. Muito contagiosa, a transmissão é respiratória. A gente teve surto em 2013 no Ceará e em Pernambuco por causa de um caso, né? E foi um caso importado, provavelmente com o genótipo D8, que é o genótipo que está correndo na Europa. Então essa pessoa deve ter ido para a Europa, esse caso Index foi para a Europa e passou batido aqui e evoluiu para um surto. Certo, então todo cuidado é preciso nesse momento. Voltamos com vocês no estúdio. Tá certo, Sandra, Ok, obrigada, Sandra. boa noite. Obrigado pelas informações. Vamos falar de clima agora, né? O tempo segue firme aqui na nossa região e as temperaturas permanecem estáveis nesta quarta-feira também. Chances de formação de nevoeiro nas primeiras horas do dia, principalmente nas áreas de baixada. Os detalhes você confere agora no mapa da previsão. Em Monteiro Lobato, na Serra da Mantiqueira, mínima prevista de 5, máxima de 17 graus. No Vale do Paraíba, em Caçapava, os termômetros marcam mínima de 10 e máxima de 25 graus. Em Guaratinguetá, a temperatura fica entre 9 e 26 graus. No Vale Histórico, Silveiras marca a mínima de 8 e máxima de 24 graus. No litoral norte, Ilhabela registra a máxima de 26 graus e Ubatuba marca a máxima de 28 graus nesta quarta-feira. Hoje fez 25 graus em Pindamonhangaba. Os próximos dias seguem com sol na cidade e a máxima permanece estável. Em Taubaté, mínima prevista de 11 e máxima de 25 graus amanhã. De volta ao litoral, São Sebastião registra a mínima de 16 e máxima de 25 graus. Depois do intervalo, caminhoneiros protestam contra corte do governo na Polícia Rodoviária Federal. E ainda, a gente conta pra você a história de 2 sonhadores. Vendendo bala nas ruas, estudantes de Taubaté juntam dinheiro para fazer intercâmbio. Não saia daí, já já, agora são 7h11.